Aquele que foi chamado por ninguém menos que Picasso de o pai de todos nós. É muita moral, né? Estamos falando de quem? De Paul Cézanne. Vamos entender por que essa importância toda e por que ele é do pai. E pai de quem? Logo depois da vinheta. Oi, sou eu aqui, Amanda, de novo no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre Paul Cézanne, aquele que foi chamado por Picasso, não foi por qualquer um, hein? Olhem que moral, de o pai de todos nós. Mas o pai de quem exatamente? E que paternidade foi essa? O que ele fez que ajudou a trazer ao mundo tantas outras gerações ou tantos outros artistas? Que processo exatamente é esse do qual o Picasso estava falando? Vamos então primeiro entender um pouquinho quem era o Cézanne. O Cézanne foi um desses artistas de biografia bastante peculiar, mas a dele não foi assim por grandes arroubos emotivos, suicídios, muitos casamentos, muitas mulheres, grandes aventuras, nada disso. Pelo contrário, ele teve uma vida quase de ermitão. A biografia do Cézanne se aproxima um pouco do meu amadíssimo J.D. Salinger, o autor do Apanhador do Campo de Centeio e também daqueles livros sobre a família Glass. O J.D. Salinger também era um renunciante, um ermitão, uma pessoa que se retirou da vida social, o que ajudou, de certa forma, a criar essa mitologia toda em torno do seu nome e da sua biografia. O caso do Cézanne é um pouco parecido. Ele começou lá com os impressionistas, ele participou da primeira exposição impressionista. Foi tão mal recebida, eles foram tão criticados, eles foram tão enxovalhados, que o Cézanne recebeu aquilo particularmente mal. Ele sim recebeu aquilo de uma forma muito intensa, ele se deprimiu, se recolheu e ele foi então para Aix-en-Provence, que é uma cidade ali na região da Provence, para se dedicar somente à sua pintura e às suas pesquisas artísticas e científicas. Porque o Cézanne era um desses artistas, como o próprio Picasso e o seu parceiro Braque, como o próprio Van Gogh, como o Gauguin, depois deles, como Kandinsky, como Mark Rothko, como Jackson Pollock, artistas que são também filósofos, artistas que têm assim uma ideia filosófica, uma ideia de conhecimento, de saber bastante profunda, e que usam a sua obra para criar uma série de teorias, uma série a sua obra é quase que um conduíte para a construção de outros conhecimentos. O Cézanne definitivamente era assim, e ele tinha também uma particularidade aí na sua vida, que ele era de uma família rica. Então, quando o seu pai morreu, deixou para ele essa propriedade em Aix-en-Provence e uma quantidade de dinheiro suficiente para ele se sustentar com conforto pelo resto da vida. Então ele não tinha dependência de vender os seus quadros, não precisava que seus quadros agradassem as pessoas, então ele não dependia de fazer uma arte comercial. Inclusive, ele vendia pouco os seus quadros, ele não era alguém que gostava de ficar vendendo e tal, ele mandava muitas poucas obras para vendas e elas até vendiam bem uma vez que eles a mandassem, o que era bastante infrequente, porque inclusive ele não gostava. Ele não precisava de dinheiro e ele não gostava de exposição, ele não gostava de se expor, ele não queria aparecer. Quando eu penso num lugar monótono, eu penso naquela cidade, um lugar muito, muito parado, realmente um lugar onde nada acontece. E se é assim hoje em dia, imaginem como não era lá na época dele, né? Então é um lugar que realmente era bastante adequado e se propunha a alguém que queria apenas mergulhar num projeto existencial, filosófico, como ele queria. Então ele arrumou um cenário ali super de acordo, né, para ele realmente ver uma vida de ermitão, se isolar da sociedade e fazer só aquilo ali, que foi o que ele se dedicou a fazer ao longo de toda a sua vida. Mas que projeto tão ambicioso era esse? Ambicioso ele era mesmo. E além de tudo, ele era muito obstinado, ele tinha aquela mente que só pensava naquela única coisa, assim, era como se ele estivesse seguindo uma estrada única em direção ao lugar onde ele queria chegar, e de uma persistência difícil de ser superada. O que o Cézanne queria fazer? Ele queria unir o que os impressionistas tinham feito com o que ele chamava de a arte dos museus, a grande arte dos museus. Ele via que ali existiam dois propósitos, duas propostas talvez. Os impressionistas, que conseguiram captar luz e movimento e a espontaneidade de um momento, né? Eles conseguiam pegar aquele momento que eles estavam vendo, com todas as suas matizes de luz, de sombra, de reflexo, de cor, aquele momento muito preciso captado pelo olho, com aquelas matizes de luz naquele momento específico,
mas ele achava que faltava a eles, talvez, o peso e a estrutura das obras dos grandes mestres, que ele chamava de obras dos museus. E o Cézanne era obcecado por estrutura, ordem. Ele era daquelas pessoas assim cartesianas. Ele achava que faltava ao impressionismo peso, ordem, estrutura. Ele achava que elas eram obras. Óbvio que ele reconhecia muito o seu valor, inclusive começou com eles, porém ele achava que faltava ordem. Ele achava que as obras impressionistas eram uma confusão e ele não sabia lidar com confusão. Ele era uma pessoa obcecada por organização, inclusive na sua arte. Então ele foi atrás desse objetivo de conseguir fazer um encontro entre o que os impressionistas tinham feito, mas ao mesmo tempo casar isso com a ordem, a precisão e a densidade da grande arte dos museus. Mas tiveram dois grandes passos nos quais que ele deu enquanto ele buscava fazer essa fusão. O primeiro é que ele percebeu, e talvez ele tenha sido o primeiro a perceber isso, que a história da arte é perpassada por um grande problema, que é a chamada questão da representação, da imitação da natureza. Isso já vem lá desde os gregos, do conceito de mimesis, que a arte deveria... Os gregos, como eu já disse, não conheciam o conceito de arte, essa palavra nem existia, né? Mas o que eles estavam fazendo, a produção tinha essa questão de imitação da natureza. A gente volta lá para o platonismo, para o mundo das ideias, e para o mundo, né, das cópias, né, para a imitação, para o mundo platônico e para o mundo, né, das cópias aqui, enfim. Mas isso eu só estou dizendo de onde vem, né? Mas assim, então já é uma questão que realmente vem lá da Grécia, essa questão do problema da representação. Da arte está presa essa questão de representar, de copiar, de mimetizar a natureza. Mas o que o Cézanne percebeu? Ele percebeu que essa tentativa, essa coisa que prendia a arte desde sempre, dessa questão da imitação da natureza, caía num problema que ele se deu conta que o nosso olho não funciona como a arte vinha funcionando até então. Por quê? Primeiro, algumas coisas. Primeiro, ele se deu conta, estudando, percebeu que a nossa visão não é monocular, ela é binocular. Nós temos dois olhos que enxergam de forma diferente. Esse olho vê uma coisa, o outro vê outra, assim como os nossos ouvidos não escutam igual, só que essas informações chegam no cérebro como uma coisa só. Porém, existem diferenças. O ângulo não é o mesmo. A imagem que um olho vê não é a mesma imagem que o outro olho vê. E ele percebeu que a arte, ao longo da história, representava o mundo e a natureza como se a visão fosse monocular, como se ambos os olhos vissem a mesma coisa. E ele percebeu que não é assim. Então, como cada olho via uma coisa diferente, ele entendeu que a arte deveria representar de forma binocular e não como monocular, como se tivesse, né, uma única lente de fotografia, né, como se tivesse uma única lente. Ele percebeu que não era assim. E uma outra coisa que ele percebeu é que quando a gente olha um objeto, a gente não fica parado olhando. A gente anda, a gente se mexe, a gente sobe, a gente desce. Nós somos naturalmente inquietos e investigativos. Então a gente olha por ângulos diferentes. Não faz sentido essa representação das coisas de forma completamente estática. E com isso ele começou a propositalmente mexer nos ângulos. Ele começou inclusive a distorcer os ângulos, porque ele não queria mais fazer aquela arte matematicamente perfeita que seria se ele estivesse tentando somente imitar a natureza de uma forma, digamos, ideal, platônica. Ele queria representar como a gente de fato via, com as distorções dos nossos olhos, né? Os nossos olhos que não veem as coisas matematicamente perfeitas. Então, várias das suas obras, ele estava já começando a desalinhar, a mexer nos ângulos, a não fazer aquela coisa toda tão perfeitinha e bem acabada, porque não é assim que os nossos olhos enxergam o mundo. E uma outra coisa que ele percebeu também é que cada pessoa, não apenas os nossos dois olhos enxergam coisas diferentes, como cada pessoa olhando uma mesma paisagem vai ver, ou um mesmo objeto vai ver coisas diferentes. Ele dizia que se você puser duas pessoas para olharem uma mesma fazenda, uma vai ver primeiro a mulher do fazendeiro, o outro vai ver as galinhas ciscando. Então cada pessoa vai trazer informações daquilo que está sendo visto. Então, mais uma vez, ele percebeu que o olhar não era o quê? Objetivo. Não apenas não era objetivo porque existem dois olhos que veem coisas diferentes, como também não era objetivo porque a gente também olha de forma subjetiva para as coisas. Ele percebeu então que não bastava o que era visto, mas
como via, como as coisas são vistas, como nós vemos, não apenas como cada olho vê, cada olho leva uma informação diferente para o cérebro que as une, mas também que cada indivíduo vê as coisas de uma forma diferente, trazendo a essas coisas todo o seu background, as suas impressões, as suas informações emocionais, o seu arsenal teórico de compreensão do mundo. E em várias das suas obras é possível ver isso. Na sua paisagem do Monte Saint-Victoire, no sul da França, por exemplo, ela é banhada de luz e ao mesmo tempo ela é firme e sólida. Você sente solidez. Ela não é leve, difusa e diáfana como as obras impressionistas, por exemplo. Pelo contrário, ela tem lá a tal da solidez, a estrutura que ele procurava. Ao mesmo tempo, ela apresenta um padrão lúcido e dá uma sensação de profundidade e distância. Há uma sensação de ordem e repouso no modo como Cézanne marcou a horizontal do viaduto, a estrada no centro e as verticais da casa em primeiro plano. Mas em nenhum momento a gente sente se tratar de uma ordem imposta à natureza. E as pinceladas dele estão dispostas de modo a coincidirem com as linhas do desenho e a reforçarem a sensação de harmonia natural. Existe uma outra obra dele chamada Montanhas na Provence, que mostra como ele neutralizou deliberadamente o efeito do padrão plano, que podia ter resultado na metade superior, mas ele enfatizou as rochas do primeiro plano. Ele enfatizou a solidez das rochas, elas são quase assim materializadas, você quase acha que você consegue pegar nas rochas no primeiro plano. E também foi por isso que ele pintou muitas naturezas mortas, porque elas estavam ali estáticas, ele conseguia observá-las de vários pontos e como elas não iam se mover, ele podia calcular bem todas essas distâncias e essas possibilidades, né, de observação. Uma outra coisa que ele também percebeu é que quando a gente olha para qualquer coisa, não importa o que seja que a gente está olhando, seja um objeto, seja uma natureza morta, seja uma paisagem, a gente não vê aquela coisa tão certinha e tão bem acabada e tão perfeitinha como a arte costumava representar as coisas. Acima de tudo, a gente vê o quê? Formas, não é? A gente vê formas. A gente não vê tudo perfeito. A gente vê, acima de tudo, formas, são reduções. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Ele começou a reduzir. Então, uma árvore podia virar um cone invertido, uma casa, um triângulo invertido ou um quadrado. O que ele estava começando a fazer? Ele estava dando os primeiros passos para a abstração. Ele estava reduzindo informações em excesso, reduzindo coisas a formas. Ou seja, não poderia dar em outra coisa que não fosse na abstração total. E voltando, por que o Picasso disse que ele era o pai de todos nós? Porque essas suas observações levaram eventualmente ao cubismo. O seu modo de observação levou ao que depois o Picasso e o Braque fizeram quando eles se juntaram para fazer o cubismo. Porque se o Cézanne havia percebido que os dois olhos veem coisas de formas diferentes, que cada pessoa vê uma coisa diferente, e que a nossa apreensão visual não equivale exatamente ao que está na natureza, que os nossos olhos veem não é a coisa como ele está lá na natureza, eles pegaram isso e voaram e decolaram com o cubismo. E por outro lado, também essa redução às formas essenciais acabou levando à arte abstrata posteriormente. Foi ele a primeira semente que levou à abstração. Então, por isso que ele era chamado de pai. Da mesma maneira que o Van Gogh pode ser chamado de pai do expressionismo e o Gauguin pode ser chamado de pai do fauvismo e do primitivismo. Então, essa aqui foi só uma pílula, uma primeira introdução da importância fenomenal do Cézanne. Realmente é muito difícil pensar em tudo que foi feito depois, se a gente não tivesse pensado nessas primeiras descobertas, inclusive científicas e filosóficas dele. A gente depois pode fazer uma análise mais profunda de algumas das suas obras. Espero que tenham gostado. Deem um like, assinem o canal porque me ajuda bastante e até a próxima. Tchau!